Alguém consegue se desligar dos assuntos do que está acontecendo no mundo? Eu não muito. Então, se você achou que hoje você ia se desligar, eu vim aqui para dar aquela cutucada e falar: tem um monte de coisa acontecendo, vamos saber? Olha só que coisa boa, a gente aqui junto de novo para falar dos fatos noticiosos aí do mundo da psicologia. De novo para você talvez não, então já vou me apresentar. Eu sou Amanda Santos, jornalista, co-criadora aqui da Mais Psicólogos, e eu fiz um compilado de algumas notícias, algumas coisas que aconteceram nesses últimos tempos aí, últimos dias, né, vamos dizer assim. E vim trazer aqui para você o que eu achei de mais relevante para você ficar bem informado, tá bom? Bom, vamos para a primeira notícia. Você tá sabendo daquele curso de atualização em atenção psicossocial e saúde mental da Fiocruz? Não? Tá totalmente por fora? Bom, dá uma olhadinha, a gente vai deixar o link aqui para você se informar sobre o que é o curso, caso você não saiba. Difícil quem tá totalmente por fora do que tá acontecendo, mas enfim, vai que... Então eu vou colocar aqui o link para você na descrição para você se informar. Esse curso ele foi divulgado no dia, deixa eu usar minha colinha aqui, no dia 7 de maio, tá? E ele foi prorrogado a última vez em junho para agora até o dia 15 de julho, ou seja, você tem até quarta-feira agora, dia 15, para se inscrever. Qual que é a relevância desse curso, né? A instituição Fiocruz, que já tem o peso, o nome que ela tem, ela está promovendo esse curso totalmente EAD, e que fornece uma assistência atualizada com base nas questões aí relacionadas à pandemia do Covid-19 e que vai preparar os profissionais que estão na frente da linha de combate, não só da saúde mental, mas enfim, da saúde em geral, para ter melhores ferramentas para lidar, né, com a saúde mental das pessoas. Bacana, né? Já são 67 mil profissionais cadastrados, segundo a Fiocruz, e em todas as regiões brasileiras. Então tem bastante gente inscrito, mas eu tenho uma dúvida muito importante. Qual grupo que você se enquadra aí? Você é daquele que nem sabia que o curso estava acontecendo? Você é daquele que já fez sua inscrição, mas nem olhou os módulos ainda? Ou você já concluiu o curso? Qual que é você aí nesse time? É daquele que tá esperando para fazer na última semana, correndo, vai até agosto, eu não lembro a data certinha, mas dá uma conferida lá no link, tá bom? O prazo para você, agosto, o prazo para você concluir o curso, tá? O prazo que vai ficar disponível. Os módulos, eles são simples, foi criado de uma forma bem dinâmica, eu acho que vale a pena. Eu tô falando simples e dinâmica, eu tô me baseando em o que eu ouvi dos psicólogos falarem e principalmente do Rodolfo, que também é criador aqui da Mais Psicólogos, que está fazendo o curso, olha que bacana. Então, nós vamos ter uma pessoa também bem informada, quem sabe ele traz um outro conteúdo aqui para vocês, falando um pouquinho melhor de como foi a experiência, de o quanto agregou ou não para a atuação dele, tá bom? Eu vou só pontuar uma outra coisinha. Talvez você esteja aí pensando assim, não, até me inscrevi, mas acho que não vale a pena fazer, porque eu não tô atuando ali na pandemia, eu não tô com nada relacionado a isso, eu tô em RH, não tem nada a ver, eu tô ali na clínica e não tem nada a ver. Além de você ter a chance, provavelmente já ter tido contato com alguém que de alguma forma foi muito afetado pela pandemia, né, pelo Covid-19, a gente tem que considerar que esse é um fato que vai percorrer muito tempo ainda na nossa vida. E ainda a gente tem chance, segundo muitas pesquisas têm mostrado, há tempos na verdade, de ter outras pandemias. Então não tem como a gente desconsiderar isso e pensar só nesse momento agora, sabe? E falar, não, mas eu não estou atuando agora, então não é relevante. Mais pra frente você pode precisar desse conhecimento e aí você já vai ter feito o curso gratuito, online. Então tira um tempinho que pode ser bem enriquecedor, tá bom? Hoje a gente vai falar muito sobre pandemia, sobre o Covid-19. Na última vez que eu trouxe aqui as notícias, eu tentei não ficar presa a isso, mas não teve como muito dessa vez. A maioria dos fatos, eles estão muito ligados à pandemia. Então a gente vai falar mais um pouquinho, só que dessa vez eu vou pegar um pouquinho mais leve. Vou tocar um pouquinho nas emoções. Quem aí já viu o vídeo em homenagem que a gente fez para os profissionais psicólogos e psicólogas que estão na linha de frente aí do combate à Covid? Pois é, a gente lançou no dia, deixa eu conferir aqui, dia 30 de junho, e um vídeo que teve a colaboração de mais de 70, foram mais de 70? Mais de 70 profissionais que participaram, entre os que foram, como é que eu vou dizer, que exemplificaram os profissionais que estão na linha de frente e aqueles que nos ajudaram a prestar a homenagem. Eu não vou falar muito sobre o vídeo não, eu gostaria muito que você assistisse, se você não viu ainda. Eu particularmente
Acho que ficou bem completo. E a nossa missão com o vídeo não foi mostrar o quanto a gente era capaz de fazer, mas eu assumo que para mim, que participei da produção, né, da edição mais especificamente, é muito interessante ver que a gente conseguiu fazer algo que estava tão ali na nossa cabeça e a gente conseguiu transferir isso de uma forma prática e tá ali visualmente tudo pronto. Mas a maior missão nossa, que era conseguir levar um pouco de carinho, levar literalmente um abraço virtual, sabe, para os profissionais, ver que isso de fato tem acontecido, tem sido muito bacana. Então, fica aí a dica para você, se você precisa de repente de como você mostrar o seu carinho para um outro profissional, manda esse vídeo, compartilha, eu vou deixar também aqui o link para vocês, tá no nosso canal, homenagem, eu lembro que o nome chama homenagem, mas eu não vou lembrar agora certinho, tá? Minha memória tá péssima. Ó, eu apanhando para lembrar o nome e ele tá aqui, ó, não é o Homer, esse Homer desenhado aqui meio tosquinho, que, enfim, X para essa nossa lousa, aqui, ó, olha que bonitinha a capinha dele aqui, ó, dá uma olhadinha lá, tá bom? Próximo tópico, eu achei bem interessante que ele vem confirmar uma coisa que a gente tem sentido muito. A gente aqui, que eu digo, eu e o Rodolfo, que a gente está em contato com muitos profissionais de muitos lugares diferentes, de muitas atuações diferentes, e que tem trazido pra gente o quanto tem aumentado a demanda, o quanto tem aumentado a procura de atendimento em saúde mental. E a gente encontrou aqui uma notícia que vem do Rio Grande do Sul, uma pesquisa que foi feita em 402 municípios lá do Rio Grande do Sul, e participaram gestores que estão atuando em serviços de atenção básica e de atenção especializada. Então, desde um posto de saúde até um CAPS, sabe? Então, foram vários gestores que responderam à pesquisa e eles conseguiram compilar que 78% dos gestores da atenção básica relataram aumento na procura, aumento na demanda. Já na atenção, no atendimento especializado, tipo CAPS, os gestores, 68% deles relataram aumento. É um número bem significativo, né? Assim, é o que eles estão percebendo conforme os números, os dados que eles têm. Tá, é algo talvez um pouco aberto demais, mas a gente tem poucos dados para conseguir compilar nesse momento, né? Talvez mais para frente, com o passar desse fogaréu que tá agora durante a pandemia, a gente consiga ter estudos um pouquinho mais especializados e mais embasados, melhor embasados. Mas hoje a gente tem isso, a gente tem pesquisa com gestores que confirmam algo que, desde psicólogos de clínica, né, quem é psicólogo clínico tem percebido aumento, até quem está nos serviços de saúde pública, né? Então a gente percebe esse aumento aí. Eu vou aproveitar um pouquinho essa deixa desse gancho dessa matéria para fazer uma pergunta para você. Você tem sentido esse aumento? Você tem percebido esse aumento? É engraçado que a gente tem duas coisas que estão indo um pouco na contramão, né? Na Mais Psicólogos, a gente tem percebido muitas pessoas, muitos profissionais relatando o fechamento de clínicas e entrega, né, de sublocação de salas, e em contrapartida a gente tem um aumento da procura. Então, os serviços, né, públicos têm tido mais procura, o atendimento online tem tido mais procura, mas em contrapartida os profissionais, enfim, as clínicas têm tido essa falta de procura presencial, até porque não dá para as pessoas irem, elas não podem ir, né? Agora que a gente está tendo um pouquinho de flexibilização aqui em São Paulo, por exemplo, mas as clínicas estão tendo que fechar as portas. Mas em contrapartida, a gente tem um online aí crescendo pra caramba. Aproveitando esse gancho dessa temática sobre o aumento da procura e tal, vou citar aqui uma outra matéria, que essa é do Jornal do Campus, que é da USP, tá? Eles citam uma pesquisa que foi feita com as palavras usadas para busca no Google. Então, eles até comentam do quanto, assim, é difícil você ter um padrão para entender, não tem dados que demonstrem um padrão para entender a procura por serviço de saúde mental, né? Por psicoterapia, mais especificamente. Mas, quando se analisa a busca no Google, eles conseguiram ver aqui, ó, que nos 6 primeiros meses deste ano, a busca por a palavra, né, a expressão atendimento psicológico, ela já é 3 vezes maior do que a busca em 2015. Eles trazem dados muito bons nessa matéria, então confere, eu vou deixar aqui o link para você. Acho que vale super a pena para você ter repertório para conversar. Olha eu batendo no microfone aqui, atrapalhando a gravação. Então, mas vale muito a pena. Tem um infográfico que mostra a média de audiência de busca pelas palavras
atendimento psicológico e atendimento psicológico online, que ele vem desde 2015, mostrando cada ano até 2020. Então, acho que é bem interessante para enriquecer a conversa, o seu entendimento sobre o que é essa transformação que está acontecendo. É engraçado porque é difícil a gente conseguir, talvez, entender na prática o que são essas mudanças que estão acontecendo para a psicologia especificamente, que é uma área que até então não tinha toda essa procura, não tinha toda essa ascensão. A gente vê, a matéria cita, por exemplo, que no período do ano passado, eu não vou lembrar o período certinho, mas ele fala de uma diferença de, assim, ser 11% a busca para 44% a busca desse ano. Então, é uma diferença grande, é muito relativa essa mudança da visão do que é a utilidade da psicologia na vida das pessoas. Então, você conseguir enxergar isso em números talvez te ajude a entender como que vai se dar o futuro da sua carreira. Na nossa última conversa aqui sobre fatos noticiosos, inclusive, a gente comentou sobre a nova pandemia, que seria a pandemia de saúde mental, uma crise de saúde mental, quando a poeira baixar aí sobre o Covid-19. E isso é uma realidade, né? A gente tem conversado muito sobre isso, acho que tem aparecido em muitos lugares, né? Falando sobre essa crise de saúde mental, que na verdade a OMS já esperava um aumento muito grande da depressão. Esperava-se que em 2020 a gente tivesse aí a depressão como uma grande doença que tivesse aí presente na vida de muito mais pessoas. E agora a gente tem com a pandemia um agravamento disso. Então é interessante a gente se informar. Eu acho que eu posso até deixar um outro link para vocês, que é do Metrópolis, que ele fala justamente sobre isso. Ó, o título ele fala: estamos preparados para a pandemia de saúde mental após o coronavírus? Eu sei que a gente já falou sobre isso no nosso último bate-papo aqui, mas acho que é relevante ainda conversar e entender outros pontos de vista a respeito disso, trazer realmente para a roda essa conversa, mandar esse link no grupo que você tem de psicólogos profissionais, com seu sócio, enfim, com quem faz sentido para você conversar sobre isso, abrir essa discussão e a gente entender um pouco mais. E eu digo a gente porque eu não sou psicóloga, mas eu acho que todas as áreas deveriam entender um pouquinho isso, entender essa mudança, entender a importância disso, né? Tem uma última notícia que eu separei aqui para falar, que aí não tem nada a ver com a pandemia, nem com nada, e talvez não faça sentido no primeiro momento, mas calma aí que eu acho que você já vai entender. Na terça-feira, no dia 14, vai sair a classificação, a primeira chamada para as inscrições do SISU. E qual que é a relevância disso? Talvez você já seja profissional, então você não prestou a prova, você não está esperando a classificação do SISU, você não está acompanhando nada disso, talvez você já seja estudante, mas enfim, de alguma forma isso pode te atingir. Mas qual que é o olhar que eu queria trazer para essa notícia aqui? Estão sendo ofertadas nesse ano 641 vagas para curso de psicologia em 16 universidades pelo país. E os principais cursos, as principais regiões que têm mais vagas são Rio de Janeiro e Bahia. A gente tem 235 vagas em universidades públicas do Rio de Janeiro e tem 132 vagas nas universidades da Bahia. E não aparece São Paulo na lista, então eu não entendo muito bem, eu não sei a diferença, não sei se São Paulo está, não está. Então, na lista não tá ali São Paulo, nenhuma universidade pública de São Paulo com cursos para psicologia, tá? Então, não consigo imaginar essa realidade. Uma pessoa de São Paulo não conseguir estudar psicologia aqui no próprio estado, ele ter que mudar para um outro estado para poder estudar numa universidade pública esse curso. Mas qual que é a relevância disso, né? Eu fico pensando da gente entender que hoje essa é a realidade da psicologia. A gente não ter curso, de repente, em São Paulo, se eu não estiver falando besteira. A gente não tem oferta de vagas em São Paulo, nas universidades públicas de São Paulo. E não ter uma quantidade expressiva de vagas. 641 me parece pouco. Eu não sei qual é a realidade, eu não estou muito imersa nesse assunto, eu não entendo essa realidade, de verdade. Mas 641 vagas me parece pouco. E aí talvez valha para você entender como que vai se dar esse cenário a partir dessa mudança toda que a gente tem agora. Se a gente vai ter mais procura pelo curso, então vai ter mais oferta de vagas, se ele vai ter um valor melhor no mercado e as universidades vão dar mais atenção para isso, a gente vai ter mais recurso, mais verba destinada para essa área e com isso melhora nos laboratórios, investimento em professores, né, no corpo docente. Então,
é bem legal a gente pensar no que isso vai mudar, o que isso vai interferir. Então, deixo aqui também a recomendação para você pensar. Esse eu vou deixar o link mais para poder você entender qual foi a fonte da matéria. Mas acho que não é nem tanto para você ler a matéria em si, mas para você entender esse dado e talvez refletir. Se isso já é uma realidade para você, comenta aqui o que isso pode agregar no nosso debate, que pode ser bem interessante. E como eu tentei dizer da última vez, a ideia desse nosso momento aqui de trazer os fatos é poder te dar base para você conversar, sabe? Sair um pouquinho do achismo. Quando você tenta, de repente, conversar num grupo, numa roda de conversa aí online, né, de preferência nesse momento, quando você tenta conversar com as pessoas da área ou não, às vezes te falta repertório, às vezes te falta embasamento para justificar seus argumentos, né? Ou às vezes te falta até os argumentos em si. Então, às vezes alguém entra num assunto e você fica ali meio perdido, não entende o que está acontecendo. A nossa ideia é trazer aqui, então, informação para você, uma pesquisa um pouquinho mais compilada. Se tem algum outro fato que eu deixei escapar, sinto muito. Foi o que a gente conseguiu filtrar aqui, que a gente achou relevante trazer para vocês. E comenta, não deixa de comentar, não deixa de compartilhar, enriquecer aqui essa nossa conversa, tá bom? Muito obrigada quem assistiu até aqui e até mais.